como estruturar de forma prática a cultura organizacional do seu negócio, da sua empresa. Se você é empresário, se você é médico, se você tem um negócio, deseja crescer e fazer isso de forma muito íntegra, contribuindo com pessoas, ter uma cultura organizacional vai ser essencial para o crescimento do seu negócio. Tem uma frase famosa que é a seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, a cultura organizacional é o jeito de ser da sua empresa, do seu negócio, as coisas, o jeitinho de como funciona, o jeito que a banda toca na sua empresa, e isso vai comer qualquer estratégia. Não importa se você tem um plano de ação bem definido, se a cultura organizacional não tem fit com aquele plano de ação, ou seja, não está alinhada com aquele plano de ação, as chances são que vai ser difícil o plano de ação funcionar. Então, Romani, eu não tenho cultura organizacional ainda. Como fazer? Primeiro, você tem. Não existe empresa que não tenha cultura organizacional. Romani, eu sou autônomo, nem funcionário eu tenho. Tem cultura organizacional? Tem. É o jeitão de ser do seu negócio, a forma que as pessoas percebem, a forma que você trata os seus clientes, a forma que você faz as vendas, a forma que você organiza as coisas dentro do seu negócio. Tudo isso faz parte da sua cultura organizacional. A cultura organizacional, ela existe independente se ela foi planejada ou não. É como se fosse assim, ó. Ah, Romani, eu não tenho estratégia de vendas. Tem, talvez você não saiba qual é, mas existe estratégia de vendas. Eu não tenho cultura organizacional. Tem, talvez você não tenha parado para analisar, mas ela está acontecendo. Romani, eu não tenho, às vezes as pessoas, eu não tenho financeiro. Tem. Talvez você só não saiba o que está acontecendo no financeiro, mas existe algum financeiro sendo feito. Talvez só está desestruturado, mas está lá. Da mesma forma, a cultura organizacional. Se as coisas estão indo bem, se as pessoas no seu negócio agem da forma que você gostaria que elas agissem, se as metas estão sendo batidas, se os objetivos estão sendo alcançados, quer dizer que a cultura organizacional está boa. Se as metas não estão sendo alcançadas, se a empresa não está indo bem, pode ser que a cultura organizacional também não esteja muito legal. Porque geralmente o que acontece? A empresa não ir bem nos resultados, ela é só um sintoma. É um sintoma de, muitas vezes, uma cultura organizacional desajustada. Por quê? Porque se tem uma cultura forte, por exemplo, uma cultura forte de resultado, é muito improvável a empresa ir mal para depois começar a fazer alguma coisa. A empresa vai começar a fazer alguma coisa muito antes de estar caída e deitada. E pensando nisso, como implementar uma cultura forte, uma cultura que faça com que o negócio de fato possa crescer, valorizando pessoas, desenvolvendo negócios. Primeiro, comece a olhar para os líderes, o dono do negócio principalmente. Se é uma pequena empresa, a cultura organizacional da empresa tem muito a ver com o jeitão de ser do dono. Se o dono é uma pessoa muito direta, que fala as coisas direto e não tem rodeios, é importante colocar isso na cultura organizacional. E isso vai expelir daquela empresa as pessoas que não têm habilidade para poder lidar com pessoas assim. Se o dono da empresa é uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, o jeitão de ser do dono é um jeito que ele não gosta que as pessoas falem alto umas com as outras, tem que deixar isso muito claro e não aceitar pessoas que fiquem gritando umas com as outras dentro da empresa. Agora, se dentro da empresa a cultura, o líder é um tipo de pessoa mais enérgica, que fala alto, não é que está errado um jeito ou outro, é que tem pessoas que vão se encaixar em determinadas empresas que funcionam de certa forma e pessoas que não vão se encaixar nessa mesma empresa e outra empresa poderia encaixar. Isso é a cultura organizacional, é o jeitão de ser do negócio. Então, se você cria uma cultura organizacional forte, é criar uma cultura organizacional que atenda ao negócio e também, principalmente, seja um reflexo daquelas pessoas que estão dentro da organização. E se você
é proprietário, se você é o CEO da organização, se você está principalmente no dia a dia da operação, aquilo tem que refletir muito de quem você é, porque você vai passar muito tempo da sua vida ali. Se você vai dedicar a sua vida àquele negócio, muito tempo da sua vida ali, é importante que lá tenha um clima organizacional agradável, que você goste de estar lá. Então tem que sair e repelir daquela empresa, do negócio, as pessoas que não se encaixam na cultura. Ter pessoas que, mesmo que elas estiverem dando resultado, mas não tem fit com a cultura, sai muito mais caro. A conta não fecha no final. De todas as experiências que eu tive ou das consultorias que eu prestei, quando a pessoa buscava só por competência técnica manter alguém e essa pessoa não tinha mais o fit cultural com a empresa, era questão de tempo a dar um problema muito maior lá na frente. Isso gerava um desgaste muito maior e a sensação quando essa pessoa era desligada da empresa era, ufa, que alívio. No curto prazo fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas no longo prazo, rapidinho, que alívio, ainda bem aquela pessoa saiu, a empresa cresceu mais, isso trouxe melhorias para o negócio. Não dá para deixar de lado os valores pessoais de você como líder ou dono do negócio, se você quiser construir uma cultura forte. Se para você, talvez, falar para a pessoa e dar o feedback na hora, na frente de todo mundo, é importante para a construção de uma cultura forte que tenha isso como princípio, então não é seguir aquela regra que alguns livros pregam de sempre elogie em público e dê feedbacks construtivos no privado, no particular. Dependendo, isso pode fazer sentido para alguns negócios, mas para outros negócios, dependendo de como a cultura organizacional for, pode não fazer o menor sentido. Talvez todos os feedbacks tenham que ser em público para fazer parte da cultura organizacional. Ou talvez todos os feedbacks serem no privado para fazer parte da cultura organizacional. A questão é, como você gostaria que a banda tocasse no seu negócio? O que você deseja que as pessoas falem quando a liderança não estiver por perto? Isso tem a ver com a cultura organizacional. Se tem muito rádio peão na empresa, se tem muito pessoas falando mal umas das outras na empresa, cuidado. Isso quer dizer que a cultura organizacional está enfraquecendo. Se tem muito pessoas edificando e estão gostando dali mesmo, que estão realmente se importam com aquele negócio. Se não bateu a meta do mês, as pessoas ficam inconformadas, elas se sentem parte de algo, isso pode demonstrar uma cultura organizacional mais forte. Elas se sentem parte do todo dentro daquela empresa. E pensando em construção de cultura organizacional, vamos definir valores. Valores, principalmente olhando para o dono e para a forma que ele deseja que a empresa seja, o que é importante? Quais são princípios que vai fazer parte daquela empresa? Imaginando valores, eu vou dar um exemplo aqui do Instituto Romani. O Instituto Romani tem um valor muito forte de encantamento do cliente. O Instituto Romani tem um valor muito forte de resultado extraordinário. O Instituto Romani tem o valor de paixão e o Instituto Romani tem o valor de crescimento contínuo, de evolução permanente. O que significa isso na prática? Agora, uma estratégia prática para você aplicar no seu negócio também. Não basta só ter listado esses valores. Você tem que entender e deixar claro o que eles significam na prática. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu listo o valor resultado extraordinário, o que significa na prática? No Instituto Romani significa entregar antes do prazo. Ou seja, se uma tarefa era para quinta-feira, se entregou quarta, isso é entregar antes do prazo, isso é resultado extraordinário. Se entregou quinta, não fez mais do que a obrigação. Então, resultado extraordinário também é entregar melhor do que o esperado. Ou seja, se era esperado encher essa garrafa de água aqui, quem sabe eu encher a garrafa de água com água que estiver numa temperatura agradável e ainda por cima trazer um cafezinho, opa, já fez melhor do que o combinado. E aqui, isso é importante também, melhor do que o combinado, água geladinha. Não foi pedido geladinha dependendo, mas veio e a pessoa se sentiu surpreendida. Agora, melhor do que o combinado e o terceiro é o que foi combinado mais alguma coisa. Exemplo, o cafezinho. Ah, trouxe a água, mas eu trouxe o cafezinho. Ou eu trouxe a água e trouxe alguma coisa para você comer.
Isso é resultado extraordinário, exemplo prático. Isso também a gente busca fazer não só internamente, mas com os clientes, obviamente. Então eu tenho algo para resolver para o cliente, eu tenho que resolver antes do prazo esperado, eu tenho que resolver melhor do que o esperado, eu tenho que resolver o que foi esperado e algo mais de preferência. Então a gente traz isso para a cultura, no dia a dia. O segundo exemplo de como funciona na prática, e aqui eu estou abrindo para você o Instituto Romani. Não é só listar as palavras e deixá-las soltas, é mostrar como elas devem acontecer no dia a dia dentro da empresa. Encantamento do cliente, ou seja, resolver em menos de 24 horas úteis. A gente tem isso como missão e busca fazer sempre em menos de 24 horas úteis, tratando de forma humanizada. Se precisar, liga para o cliente e tratando o cliente como adulto. O que significa tratando o cliente como adulto? É entendendo que tem regras a serem cumpridas. Ou seja, se o cliente fala assim: ah, Romani, mas eu quero que você também mande para mim um computador para minha casa. Não tem como a gente mandar o computador para a casa dele, não faz parte do acordo. Ah, Romani, mas eu comprei um produto, um livro, e eu preciso que você me dê uma consultoria 2 vezes por mês porque eu comprei seu livro. Não está no combinado isso, entenderam? Então é tratar como adulto, isso é importante, e ao mesmo tempo solucionar o problema do cliente em menos de 24 horas úteis, atender de forma humanizada, ser empático. Eu mostro na prática como que é o encantamento do cliente. Se o cliente colocou: nossa, eu machuquei o meu ombro e me fala tal coisa aqui para resolver o problema que é do produto ou do serviço. Antes de falar do produto ou do serviço, se importe com a pessoa. Pergunta: e como que está o seu ombro agora? Está melhorando? E depois fala do produto ou do serviço. É se importar e ao mesmo tempo tratar o cliente como adulto e resolver os problemas. O encantamento do cliente também tem a ver com aquela questão do resultado extraordinário, de entregar mais do que o esperado, de entregar um over delivery, de sempre ter algo que não estava combinado e a gente entrega em tudo que a gente promete. Isso faz parte da cultura do Instituto Romani. Terceiro ponto, importantíssimo aqui, a paixão que nós falamos. O que é a paixão? A paixão aqui na prática significa: eu gosto de estar aqui, eu me importo com o que eu estou fazendo. A paixão na prática significa que eu estou buscando estar no meu lugar. Isso é importante para a cultura do Instituto Romani. E isso faz com que às vezes a pessoa entre para uma função e de repente a gente coloque ela em outra função, que a gente percebe que tem mais fit ela com a outra função. Isso também significa que eu cuido dessa pessoa e essa pessoa cuida de mim. Significa que nós temos a flexibilidade de tratar uns aos outros como humanos e a gente busca trazer isso para a cultura do Instituto Romani. E o quarto ponto aqui do crescimento contínuo, evolução permanente, significa que quem está pronto já morreu. Quem está pronto já morreu. Significa que nós sempre temos que aprender, evoluir, crescer. Isso significa na prática que temos que crescer como pessoas, crescer como profissionais. Em termos práticos, como isso é cobrado dentro da empresa. Seja através de leitura, de quem trabalha aqui estar aprendendo algo novo, cursos, habilidades novas, competências novas. Isso tem que constantemente estar sendo promovido aqui dentro do Instituto Romani. Pessoas que aprendam, pessoas que se desenvolvam, que se tornem profissionais e seres humanos melhores. Eu dei o exemplo da cultura do Instituto Romani para você pensar na cultura do seu negócio, da sua empresa e o que você pode colocar. Quais palavras? Pensando nisso, você, inclusive, se você quiser uma análise para entender mais os seus valores, entender mais da sua empresa. E o legal, essa análise 360 que inclusive pode ser feita para poder avaliar os valores do seu negócio de forma gratuita. Basta você preencher esse formulário aqui. Se você é médico ou empresário, gratuitamente você pode receber essa análise com o plano estratégico gratuito. Basta você preencher esse formulário que eu ou alguém especializado da minha equipe vai fazer isso de forma personalizada para você. E lembrando, não dá para fazer para todo mundo que preenche. É importante que você preencha agora e você vai passar por algum critério de seleção. É importante que você tenha esse critério de ser empresário ou médico, que é o grupo de pessoas que tem mais chances de tirar valor disso que a gente está fazendo aqui. Ah, Romani, eu não sou empresário, eu posso preencher? Dependendo, você pode preencher aqui. Se, de acordo com as suas respostas, for bem avaliado, você pode passar no critério de avaliação e receber a entrevista também. Se você quiser, então, fica à vontade, pode preencher.
E agora, mais uma forma, que é muito legal de definir esses valores. Você pode listar várias palavras que representem valores. Exemplo, justiça, honestidade, dedicação, trabalho, persistência e várias outras coisas. E mapeando o que faz parte dos valores desse negócio. Inclusive, persistência é um valor pessoal muito forte para mim. Esse é um valor muito forte para mim. E eu coloco ele dentro de resultados extraordinários. Porque eu falo, mais uma coisa que eu coloco na prática do resultado extraordinário não importa se você foi lá 1000 vezes, se você não resolveu, é a mesma coisa de você não ter ido. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, inclusive. E eu estou trazendo essas questões porque você pode listar várias palavras e ver quais dessas palavras mais representam o meu negócio. Quais dessas palavras mais representam a minha cultura e a cultura que eu desejo construir dentro da minha empresa. E aí eu vou listando várias palavras. A partir dessas palavras listadas, você vai colocar na prática como isso é aplicado na prática. Entenda, os seus valores, os valores da empresa não são feitos para o cliente. Os valores da empresa são feitos para a equipe interna e, consequentemente, eles se refletem na experiência do cliente. Consequentemente, eles se refletem na percepção do cliente sobre a sua marca. Consequentemente, eles se refletem na sua cultura organizacional. Então, você pode mapear esses valores, começar a listar essas palavras, listar como vai ser feito na prática e começa a pensar também quais os rituais que fortalecem esses valores. Exemplo, eu quero trazer encantamento do cliente. E para mim, encantamento do cliente também inclui o cliente interno, a equipe interna. A gente desenvolve aqui uma notinha transformacional que basicamente é uma forma de uns reconhecerem os outros aqui dentro. Nós colocamos aqui dentro o encantamento do cliente. Às vezes batemos alguma meta, saímos para almoçar todo mundo junto. Tem algumas formas de criar uma cultura que fique bom das pessoas e quererem, gostarem de estar aqui. Desde tem um tempo lá para tomar um café juntos. A gente promove isso aqui dentro do Instituto Romani. Eu estou trazendo essa clareza, por quê? Porque você tem que entender como você quer que a banda toque por aí. O jeito que você quiser que a banda toque, ela vai tocar desde que você cumpra com aquilo que está na cultura. Só que é muito importante. Para a cultura funcionar, não adianta você falar aquilo. Você tem que mostrar aquilo na prática. Exemplo, se eu falo na cultura organizacional e eu coloco lá que eu tenho que ter persistência, só que na hora que tem um problema eu vou e desisto, eu estou mostrando para as pessoas que eu não vivo a cultura. E se o líder não vive a cultura, muito menos o liderado. Vai ser difícil o liderado viver essa cultura, porque pelo exemplo. Então, se eu coloco que pontualidade é um valor importante, essa empresa tem que ser pontual. Se não colocou, beleza. Agora, se colocou, aquilo tem que fazer parte da rotina da empresa. Se eu coloco na empresa que um valor importante é diversidade, você tem que, desde contratação, desde mostrar que vocês fazem isso dentro da empresa. E eu, dando esse exemplo aqui, olhe para os seus valores e comece a transbordar isso para dentro da empresa. E comece a pensar rituais que podem fortalecer esses valores. Você quer que tenha mais cultura de vendas? Como você pode criar rituais para isso? Exemplo de um ritual que eu coloco aqui, nós fazemos reuniões diárias, rápidas, basicamente perguntando quantas vendas foram feitas de ontem para hoje. Fale um pouco mais sobre como está o planejamento do seu dia e, se tiver alguma outra tarefa, passo a tarefa ali para colocar e organizar dentro das rotinas do dia. Então são algumas coisas simples que duram 10, 15 minutos, que dá para fazer isso entre squads e os líderes podem fazer uns com os outros, que também fortalece cultura. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Mensalmente ter uma reunião de treinamento, uma reunião de planejamento estratégico, isso pode fazer parte de estratégias de construção de cultura e fortalecimento do clima organizacional. Entender que dentro da empresa, se você fala, olha, eu não aceito que as pessoas falem mal umas das outras aqui, o que isso significa na prática? Que se alguém começa a falar mal da empresa ou de outra pessoa, essa pessoa tem que ser mandada embora. Porque se você fala isso, mas na hora você não age congruente ao que você falou, a cultura organizacional enfraquece.
Então, eu estou trazendo esses exemplos para entender que se eu quero ter uma cultura organizacional forte, algumas pessoas vão sair do negócio mesmo. E erros comuns que alguns empresários cometem nossa, mas eu não posso falar isso para o fulano porque vai que ele sai da empresa. Mas se não está alinhado com a cultura, ainda bem se ele sair. Mas se eu não achar alguém melhor... Se não está alinhado com a cultura, as chances são enormes que essa pessoa está travando você e que sem perceber isso vai te dar um problema muito maior lá na frente. E aí vem uma questão. Os melhores... olha isso. Olha o quanto isso é poderoso que eu vou falar agora. O que trava o seu crescimento, o crescimento do seu negócio, não são funcionários ruins. Por quê? Porque os funcionários ruins, geralmente você vai tirar eles da empresa. São os funcionários medíocres. É a equipe medíocre que trava o crescimento do negócio. Por quê? Os bons você não tira. Eles são bons, eles estão performando. Consequentemente, eles continuam ali. Agora, os medíocres, às vezes você vai empurrando com a barriga, e principalmente aquele medíocre que não está com fit com a cultura organizacional, que de repente ele está tomando o espaço de alguém que seria incrível, extraordinário, e que essa pessoa não teve a oportunidade de estar com você no seu negócio, para ajudar o negócio a crescer, porque ficou alguém lá medíocre, talvez 1, 2 anos, que roubou o crescimento da sua empresa e você não viu. Então, cuidado com isso. E isso tem a ver com cultura organizacional. Eu quero ter uma cultura organizacional de alta performance, então eu posso ficar aceitando aquela pessoa morna, aquela pessoa que não está disposta a fazer mais do que o combinado? Isso é importante entender que tem trabalho a ser feito para a construção de uma cultura organizacional forte. E aí, eu quero trazer essa reflexão para você. Imaginando uma empresa, vamos colocar aqui, Walt Disney. Se fosse para fazer um Walt Disney, qual que é uma das coisas mais difíceis de se duplicar no Walt Disney? Pense sobre isso. Qual seria a resposta? Algumas pessoas podem falar assim, nossa, uma das coisas mais desafiadoras de se duplicar para construir um Walt Disney seria, sei lá, os parques. Não, os parques é fácil. O parque, um monte de gente busca, tenta criar parques. Mas não é a mesma coisa. Ah, não, mas é porque tem a marca do Mickey. Ainda assim, não é o mais difícil. Ah, não, mas é porque tem... Olha isso. Ah, não, mas é porque ela tem dinheiro, ela tem caixa para investir. Também não é o grande diferencial do negócio. Sabe o que é o grande diferencial principal, número 1? Além até da marca, é a cultura organizacional daquele negócio. Por quê? Isso leva anos para ser construído. Quando se fala o local onde a magia se torna realidade, isso foi anos sendo construídos para construir lideranças e equipe, processos e estratégias e mapeamento para educar as pessoas que entram ali, que aquele se torna o jeito de ser da empresa de tal forma que cria-se a Disney da forma que se cria. Então, quando se pensa em um Walt Disney, por exemplo, a cultura organizacional é uma das coisas mais difíceis de ser copiadas. Por isso não é uma coisa que dá para se mudar do dia para a noite. E quando é a hora de mudar, é geralmente quando você não está conseguindo ter os resultados que você deseja. Se você está sentindo que a equipe não está performando bem, que as metas não estão sendo batidas, que o engajamento está baixo, é hora de fortalecer a cultura organizacional, é hora de mudar a cultura organizacional, rever os valores, rever princípios, pôr os princípios que você deseja que sejam os princípios do negócio, ainda mais, colocar mais energia para que eles aconteçam ou reajustar os princípios ali do negócio. E eu estou falando sobre isso porque cultura organizacional forte faz empresas valerem mais. Tem uma história real. A Amazon comprou uma empresa chamada Zappos. A Zappos é como se fosse, vou colocar traduzindo aqui para o Brasil, como se fosse uma Netshoes, só que lá nos Estados Unidos. E a Zappos era muito conhecida por atendimento ao cliente. E um dia, fazendo teste, ligaram para a Zappos pedindo uma pizza. A Zappos não vende pizza, ela vendia, a maior parte era sapatos. Mas o atendente
indicou um local para a pessoa comer pizza. Disse, olha, a gente não vende pizza aqui, a gente vende sapato, mas eu vou te recomendar a pizzaria tal. Lá é um local excelente, eu recomendo, e passou para o contato. Em outras palavras, o atendente se importou. Isso influenciou para que a Amazon comprasse a Zappos e por um preço interessante dentro do mercado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O que a Amazon estava procurando? Ela estava querendo saber. A Amazon não tem dinheiro para comprar uma empresa de sapatos e bater de frente com outras grandes? Teria, mas não é sobre isso. É sobre a cultura organizacional, o jeito que funciona, as pessoas que estão lá dentro, tudo aquilo reunido, concatenado, os processos, as estratégias funcionando juntas, toda a forma educacional daquela empresa, porque toda empresa é uma escola. A cultura organizacional é a forma que você vai educando as pessoas lá dentro para que elas representem o que você gostaria que a sua marca passasse. Isso não é feito do dia para a noite, mas é possível, gera muito valor para a marca e faz, por exemplo, com que empresas, inclusive, possam ser compradas por outras empresas. Então, espero que esse vídeo tenha gerado valor para você, clarificado mais o que é cultura organizacional, como implementar um processo de cultura organizacional melhor, com mais clareza dentro do seu negócio. Se você gostou, lembra de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos, conteúdos, estratégias, desde questões que tem a ver com mentalidade, negócios. Já se inscreve aqui no canal. E aproveitando, se você quiser receber uma análise gratuita, uma avaliação 360 da sua empresa, já aproveita, preenche o formulário que está aqui na descrição desse vídeo ou o QR Code que está aqui na tela e se inscreve no canal. Vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores, começando por nós mesmos. E importante, já é gratuito se você preencher agora enquanto esse vídeo está no ar para receber a avaliação do seu negócio, se você for médico ou empresário. Grande abraço, até o próximo vídeo.